Bom dia, mais um dia, chegamos no 8º dia, mais uma segunda-feira e aqui estamos na nossa 8ª live do Florescer 31 e hoje o assunto é especial, todos os assuntos são, né? Mas hoje é bem pontual. Vou esperar uns minutinhos aí para as meninas irem entrando. Bom dia, meninas. Ai, hoje foi difícil. O final de semana foi muito cansativo. Foi maravilhoso, mas muito cansativo. Então o corpo vai sentindo, né? Mas bora que hoje é segunda e tem muita coisa para acontecer ainda. Para quem tá entrando hoje na live pela primeira vez, vou fazer uma breve explicação. Nós estamos estudando Provérbios 31, do verso 10 ao verso 31. Estamos fazendo uma passagem em cada verso, né? Teve dias que nós estudamos 2 versos, dias que estamos estudando apenas um verso. Hoje nós vamos estudar 2. Nós vamos falar sobre o verso 22 e 23 de Provérbios 31. Porque nós acreditamos que esse livro, esse capítulo de Provérbios, ele serve como um manual para nós, uma forma de orientação a respeito daquilo que o Senhor espera que nós façamos, da maneira como nós podemos viver em plenitude com o que Ele preparou para nós. Amém? Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Bom, talvez depois eu lembre. Vamos lá, então. Sim, lembrei. Gente, eu só quero deixar bem claro, né, que a respeito de tudo aquilo que eu estou falando com vocês, não pensem que em tudo eu sou perfeita, tá? Que talvez vocês olhem, nossa, ela tá falando isso, então ela já faz tudo com perfeição. Não, eu, assim como você, preciso da graça e do agir do Espírito Santo na minha vida para que eu possa fazer todas essas coisas. Eu me coloco nessa dependência. Não pense que eu sou perfeita em todos os aspectos. Não, eu só estou aqui me colocando como instrumento para falar daquilo que o Senhor deseja falar e também ser moldada e trabalhada por Ele. Hoje nós vamos ler Provérbios 31, verso 22 e 23. Eu vou ler, a gente vai orar e vamos dar início, tá bom? Eu vou ler na NVI. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Vou ler mais uma vez. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades de sua terra. Vamos orar agora. Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por essa manhã, por essa semana que está se iniciando. Esteja conosco, Pai. Nós te apresentamos e te consagramos toda a nossa vida, os nossos planos, os caminhos que temos a tomar, as decisões que temos para tomar. Esteja conosco, Pai, que a partir desse momento nessa live, o Teu Espírito Santo possa vir sobre as nossas vidas, possa vir sobre a minha vida, me dando as palavras, a didática correta para falar aquilo que o Senhor deseja, que elas escutem e que os ouvidos dela e a mente delas possa estar receptível para ouvir a Tua voz, Pai. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito, que não sejam as minhas palavras, mas a Tua revelação, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém. Bom, vamos lá então. Chegamos no verso 22 e 23. Para quem não estava ontem, nós falamos a respeito do verso 21 e de tudo aquilo que ele nos trouxe como revelação, né? A respeito da cobertura espiritual que essa mulher, a mulher que nós estamos nos tornando, ela carrega. Ela entende que precisa orar pela sua família, ser
uma intercessora da sua casa, cobrir a sua família com o sangue de Jesus. Quando no verso 21 diz que a sua família está coberta por roupas de lã escarlate, por roupas vermelhas, isso nos mostra que a sua família está coberta pelo sangue de Jesus, está vestida com o sangue de Jesus. E hoje nós chegamos em Provérbios 22 e 23. E o Provérbios 22 começa dizendo o quê? Que ela faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Assim como nós falamos ontem sobre a cobertura espiritual que a mulher virtuosa promove através da oração por toda a sua família. Olhando para o verso 22, a gente vai perceber mais uma coberta, mais uma cobertura espiritual, mas agora especificamente sobre a sua cama. E logo em seguida vai falar sobre o respeito e autoridade do seu marido. Do que a gente está falando então? A cama não é só um lugar de descanso, a cama também é um lugar de intimidade do casal. Quando a Bíblia nos fala sobre cobertas para a sua cama, está nos mostrando que é preciso orar e manter a intimidade do casal sob a cobertura espiritual também. Nós vivemos numa era em que falar sobre o assunto de intimidade do casal, eu nem sei se eu posso falar sexo, se vai dar algum ruim na minha live, veremos. Falar sobre isso no casamento é tão tabu, né? É uma coisa tão absurda. Se cantam músicas lá fora, se cantam canções, fazem clipes falando sobre o sexo de uma forma tão depravada, de uma forma tão natural, mas quando a gente vai falar sobre o sexo dentro do casamento, se existe... vai falar sobre isso? Vai falar sobre esse assunto, né? Como assim? Há um tempo atrás a gente recebeu na nossa igreja uma sexóloga cristã e ela disse que o maior preconceito que ela enfrenta na carreira dela é dentro da igreja, é dentro do cristianismo. E isso revela para nós um câncer, uma doença que está implantada dentro do mundo cristão, das famílias principalmente, e que tem refletido, tem resultado em muitos problemas. O sexo foi criado por Deus, destinado sim para o prazer humano, mas para ser sagrado, matrimonial e santo. Quando o pecado entrou na humanidade, passou-se a existir a depreação desse assunto, a respeito disso. O que era para ser bênção, o que era para ser um presente de Deus para o casal, para a vida matrimonial, se tornou uma área de ação maligna, né? O sexo, o prazer sexual é uma das maiores brechas de queda do homem. E quando eu digo homem, não estou dizendo do homem, estou dizendo da humanidade, né? As pessoas caem muito nessa área, caem nessa tentação. E o inimigo investe pesado, porque ele sabe que isso é um presente de Deus, mas ele conseguiu, ao longo de todos esses anos, esse período de ação maligna aqui na Terra, ele conseguiu roubar, vamos dizer assim, esse assunto, para que eu e você pensamos que isso não pode ser falado sobre nós e de que isso não tem nada a ver com uma vida espiritual. Eu oro, eu leio a Bíblia, mas a relação sexual que eu tenho com meu marido não tem nada a ver com isso, tem a ver. Isso foi criado por Deus e foi um presente de Deus para o casamento. Então, quando você tenta separar e segregar, achar que isso não tem nada espiritual, tem. E a sua vida sexual com seu marido reflete na sua vida espiritual e vice-versa. O inimigo, ele age de duas formas na relação sexual dentro da nossa vida. Primeiro, ele quer normalizar que a presença do sexo fora do casamento é normal, a presença da relação sexual com várias pessoas antes de se casar é comum. Afinal, sexo é prazer e pelo prazer vale tudo. Então, se você quer fazer com várias pessoas, faça. Se você quer conhecer, conhece mesmo. Não tem problema nenhum. Faz isso. E eu tô falando no modo geral, tá? Não tô falando dentro de uma igreja, tô falando na humanidade, na sociedade. E aí depois que você experimentou tudo que você tinha pra experimentar, que você fez tudo que você tinha pra fazer, você casa. E aí o que ele faz? Como ele sabe o que é o sexo dentro do casamento e o poder valioso que ele tem, ele investe pesado mais uma vez, só que dessa vez ele investe para que você perca o prazer dentro do sexo, dentro do seu casamento. Ele quer fazer você pensar que agora que você tem um parceiro único, que você escolheu uma pessoa para você dividir a sua intimidade pro resto da vida,
isso já não tem mais tanto prazer assim. Perdeu a graça. Só era legal quando você podia fazer com um monte de gente. Quando era livre, quando não se tinha uma... como eu posso usar a palavra? Quando não se tinha um respeito mútuo. Quando era pelo prazer, era legal. Agora que é matrimonial, já não é mais tão legal assim. E se você é casada, seja você cristão ou não, talvez você esteja se identificando com isso. Parece que quando você namorava, quando você era solteira, era muito mais legal e agora perdeu a graça. O que tem de errado comigo? Não é bem com você que está o problema. Isso é uma ação maligna, espiritual, que acontece para que você não tenha prazer dentro daquilo que é sagrado. O inimigo investe para que você perca essa vontade de se relacionar com o seu parceiro dentro do seu casamento, para ele conseguir, mais uma vez, distorcer o que o Senhor fez de forma sagrada. Amada, isso não é normal e nunca vai ser. Aquilo que Deus criou para o homem e para a mulher dentro do matrimônio não deve ser distorcido, roubado ou destruído. Ore pela sua vida íntima com o seu marido. Cuide dessa área do relacionamento de vocês para que o inimigo não encontre brechas. Nós vamos continuar nesse versículo 22, mas você precisa estar ciente de que essa área precisa da sua oração, precisa do seu olhar com carinho e em atenção, em perceber, pera, não é normal, tem alguma coisa de errado. Não é normal eu não querer nunca, eu não estar disposta nunca, eu não ficar satisfeita nunca, eu não sentir prazer nunca. Não é normal. Por que isso está acontecendo? Peça mesmo para o Senhor, não sinta vergonha de orar nesse sentido. Você pode, o Senhor, Ele é seu Pai e Ele reconhece a necessidade disso. Ele te presenteou com isso. Ele criou o órgão feminino e o órgão masculino para essas funções também, para se conectarem e um ao outro apenas se satisfazerem. O que foge disso não vem de Deus. Continuando, ela veste-se de linho fino. O que é vestir-se de linho fino? Quando a Bíblia fala do linho, naquela época, o linho ele representa um material puro, um material nobre, um material caro, né? O linho fino e a púrpura. A púrpura também vem de uma espécie de tingimento do tecido super rara, super difícil de conseguir. Então, tá dizendo aqui que essa mulher, ela se vestia de linho fino e púrpura, algo valioso, algo caro, algo que era muito bonito, muito chamativo aos olhos. O vestir não é apenas aquilo que nós vestimos em si, mas quando nós falamos de vestir, o verbo usado aqui, ele também vem de ser, se fazer. Ou seja, a mulher não apenas se vestiu de linho fino para o seu marido, ela se fez de linho fino para o seu marido. Ela se fez do material mais caro, puro e valioso que existia. Ela escolhe ser para o seu marido o melhor que ela pode ser, estar na sua melhor forma e disposição para ele. A gente brinca, ai, depois que casa, relaxa, né? Ai, depois que casa, a pessoa não tá nem aí, já conquistou mesmo. É mais uma piadinha maligna que entrou na nossa sociedade querendo normalizar que você não precisa mais se cuidar para o seu marido e vice-versa. E o marido não precisa mais cuidar para sua esposa. Mas eu tô falando para a mulher, então eu vou falar para nós, tá? Não é normal. Você tem que continuar cuidando de você e se amando da mesma forma como você um dia fez quando você era solteira e você estava atrás de alguém. Não é porque você casou que agora é tudo bem. O seu marido, agora que vocês casaram, vocês têm uma relação de parceria que não se baseia apenas na aparência. Entende? De fato, você não precisa se preocupar. Eu preciso estar maquiado o tempo inteiro. Não é isso. Só que você se fez dele e ele se fez seu, e não é porque agora tá feito, estamos casados e é isso aí mesmo, que deixa, não precisa se cuidar, não precisa se preocupar, não precisa se olhar com um olhar de amor. Não é sobre o seu físico como um corpo ideal. Presta muita atenção. Senão vão falar que eu fiquei falando de corpo. Não é sobre um corpo. Mas se ao olhar para o seu corpo e entenda o seu corpo, não só o físico, a aparência, mas para você, para sua mente, para como você tem andado, como você tem se comportado. Você não amar
o que você vê e reconhecer que existem mudanças que para acontecer, estou sendo específica, mudanças que para acontecer só dependem de você e da sua decisão, mas você não tem feito, você está mostrando que desistiu de si próprio. Existem coisas que não estão no nosso alcance, eu tenho total ciência disso, mas aquilo que está no seu alcance e você não faz, mostra para você e para o seu parceiro que você desistiu de si. E deixa eu te dizer, mesmo que ele seja seu marido, mesmo que ele tenha feito um voto com Deus, ele também não é obrigado a continuar lutando por você quando você mesmo não luta mais. Eu não trabalho com isso, né? Não é a área que eu ajudo, mas eu sei que dentro do aconselhamento pastoral matrimonial existe uma vertente. Se um desistiu, o outro não tem como carregar emocionalmente toda essa carga de lutar pelo outro. Não é pelo casamento, é pelo outro. O casamento nós lutamos juntos. Agora, você luta por você. Amada, você luta pela sua autoestima. Você que luta pelo seu bem-estar. O seu marido, ele tá ali pra ser coluna do seu lado e te erguer junto. Mas não tem como ele se cuidar por você. Não tem como ele fazer a sua unha por você. Não tem como ele fazer a terapia por você. Não tem como ele ter um momento de descanso, ter um momento de leitura. Isso é você. Ele está ali para ser o seu parceiro, caminhar junto. Se você não cuidar de você, do seu físico, da sua alma, do seu mental, você não vai conseguir continuar nesse relacionamento de forma saudável e não espere que ele continue, porque nenhum ser humano é obrigado a lutar pela autoestima do outro. Cada um vem cuidar da sua, cada um precisa cuidar da sua. Você é mãe, você não tem como falar pro seu filho você não tem como lutar pelo seu filho, pela autoestima dele. Ele que tem que lutar. Ah, mas ele é meu filho. Você vai amar ele. Só que se por alguma razão o seu filho desistir da vida dele de autoestima, o que você pode fazer? Você promove maneiras, ferramentas de ajudá-lo. Mas é ele que luta, é ele que faz. Então, não espere que o outro desista de você. Se você já desistiu. Porque na maioria das vezes a gente desiste primeiro. Eu até coloquei... Tão comum a gente ver, mas muito comum. Mulheres que não se cuidavam, que não olhavam para si com amor. E por alguma razão o casamento acaba, talvez essa nem tenha sido a razão. E o que acontece quando acaba? Nossa, não passa um dia ela tá na academia. Não passa um dia a mulher tá comprando novas roupas, ela cuida do cabelo, ela passa a se amar. E que bom, mas que pena que isso não aconteceu antes. Porque muitas coisas poderiam ter sido poupadas se essa mulher tivesse olhado para si com esse olhar de amor antes. E quando eu digo antes, é antes mesmo. Às vezes até no namoro. Porque muitas vezes o casamento, ele não acaba no casamento. Ele começa errado no namoro. Essa falta de olhar para si com amor, o amor próprio, vem distorcendo a relação de marido e mulher, causa-se uma dependência emocional, e aí porque você tem essa dependência emocional e por alguma razão aquele relacionamento acaba, você agora precisa provar pro outro que você não precisa dele, sendo que na verdade você não tá querendo, você precisa provar pra si mesmo que você não precisa dele, entende? Pra que isso? O seu amor tem que ser... O seu amor próprio, ele vem antes. E não sou eu que estou dizendo. Jesus diz isso. Marcos 12, 31. O segundo mandamento. Jesus primeiro fala qual era o maior mandamento. Amará o Senhor seu Deus com todo o seu conhecimento, com todo o seu amor, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Primeiro com todo o seu coração, com todo o seu amor, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E aí ele diz, e o segundo maior mandamento é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ele não fala, ame o seu próximo e ponto. Ele pontua, ame o seu próximo como a si mesmo. Só dá pra amar o próximo quando a gente se ama. E eu digo de amor, não é egoísmo, não é aquele amor próprio doentio, maligno. Não, é um amor próprio que você reconhece que é preciso olhar pra si, é preciso cuidar de você, é preciso se amar para depois cuidar do outro.
Ninguém cuida de ninguém doente, né? É claro que a gente falou em lives anteriores que muitas vezes você vai precisar colocar a sua dor no bolso para ajudar o próximo. Exato, mas o amor fala de algo que você carrega, que está dentro de você constantemente. Você ama a si própria para depois amar o outro. Se você não aprendeu a amar você, não tem como você amar o outro. Ai, mas sabe por que eu não me cuido? Porque eu tô cuidando da casa, eu tô cuidando dele, do meu marido, eu tô cuidando dos meus filhos. Então, para de achar que você tá fazendo isso e que você é incrível. Você está caindo numa armadilha. Você está cavando o seu poço para você cair depois. Não tem nada de errado em cuidar do seu marido e dos seus filhos. Eu também faço isso, mas eu também me cuido. As mulheres falam assim pra mim, nossa, eu acho tão legal que você sai pra treinar e você não sente culpa nenhuma. A minha filha fica com o meu marido, eu brinco que o nome dele tá na certidão igual o meu. Mãe, o meu nome, pai. Não tá escrito assim, filha da fulana que está responsável por fazer tal coisa e tem o pai. Não. Eu e ele somos pai e mãe igual. Carregamos a mesma função. Carregamos os mesmos pesos. Não existe diferença de peso. Eu sou mãe, ele é pai. Eu saio pra treinar, ele fica com ela. E é isso. Eu falo que depois que eu voltei a treinar do meu puerpério, dos meus 40 dias como que chama? De dieta, né? Gente, a Manu às vezes ficava com a minha mãe, dependendo do horário, se o João tava trabalhando, mas depois ficava com ele, e sem problema nenhum. Ele é o pai da criança, ele não está me ajudando, ele está fazendo o papel dele. Ai, seu marido te ajuda? Não, ele faz o que é parte dele. Ajuda, quem me ajuda são as minhas tias, são as minhas irmãs, isso é ajuda. O meu marido, ele faz o papel dele. Mas por que ele faz o papel dele com tanto prazer? Porque ele vê em mim que o amor que eu tenho por ele só vai conseguir ser saudável se eu tiver o meu amor próprio sendo alimentado. Então, senta e conversa com seu marido com clareza a respeito disso. Olha, eu preciso me amar mais e eu preciso da sua ajuda para isso. Você vai precisar distribuir esses pesos aqui para que eu possa me amar e aí sim continuar amando você, amando nossos filhos, ou se for só vocês dois, continuar te amando por inteira. A Amanda colocou aqui a regra da máscara do avião. Primeiro você coloca em você e depois na pessoa ao seu lado. Não tem como você querer dar o seu oxigênio para o outro, sendo que você já está perdendo oxigênio. Coloca a máscara em você primeiro, depois no outro. Correndo. Depois de tudo isso, depois de entender a necessidade de uma oração e uma cobertura espiritual sobre a sua vida íntima, a necessidade de se vestir com o melhor que há em você, de se amar, de se cuidar. Olha o que vai dizer o verso 23. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades de sua terra. A vida íntima do casal vai revelar muito sobre eles no público. E para o homem, isso traz uma validação no meio de outros homens. A mulher que honra o seu marido dentro de casa, na intimidade, e entendeu a necessidade de se amar para amar o seu marido, traz para ele uma autoestima validada. A maneira como nós alimentamos a nossa autoestima é diferente da maneira que o homem valida dele. Nós, para validarmos a nossa autoestima, a gente precisa realmente fazer alguns procedimentos. A gente precisa fazer o cabelo, tá se sentindo bem com o cabelo, com a nossa unha, com a nossa sobrancelha, com o nosso rosto, enfim. O homem dificilmente, não tô falando que não vai, mas dificilmente vai querer todas essas coisas, vai desejar todas essas coisas. O que vai validar a autoestima dele é justamente essa relação do casal bem estabelecida, bem firmada e de forma saudável. Isso valida a autoestima de homem. Quando o homem tem dentro de casa uma mulher que valida ele não precisa do elogio de mais ninguém. O fato dele ser amado em casa entrega para ele respeito e autoridade. A gente escuta muitos casos de adultério, em que o homem cai no adultério, e não é nem porque a outra era mais bonita. Gente, não tem nada a ver com isso. Às vezes, quantos casos eu já vi da outra ser esteticamente, vamos dizer assim, nem tão atraente. Mas o que a outra fez? A outra validou
Nossa, como você é inteligente. Nossa, como você tá bonito hoje. Nossa, como você tá cheiroso hoje. Coisa que você nunca fala pro seu marido. Seu marido sai de casa pra trabalhar todos os dias e você não fala uma palavra de afirmação pra ele. Não dá um elogio. Ah, mas ele não merece. Como diz a pastora Juliana, profetiza. Fala aquilo que ele ainda não é. Mas fala, ele é seu marido. Fala que ele é inteligente, que ele é competente. Você só abre a sua boca pra reclamar dele. E aí depois ele escuta um elogio de outra pessoa, ele vai se sentir validado. É isso que vai fazer a autoestima dele se manter elevada. E você tá deixando que outras pessoas façam isso. Não deixe isso acontecer. Não deixe essa brecha acontecer. Permita que o seu marido escute de você aquilo que ele é. Cuidado com a forma que você fala do seu marido na frente das pessoas e com as piadinhas e comentários que envergonham ele. Tudo pode parecer muito inocente, mas o inimigo está percebendo tudo e esperando o momento ideal para entrar nessa janela que você deixou aberta. Ah, mas ele não liga que eu faço essas piadas, a gente faz mesmo e tá tudo bem. Tá, será que tá tudo bem mesmo? Até quando tá tudo bem? E isso é pros dois, mas como eu disse, eu estou falando aqui pra você, mulher. Até quando tá tudo bem? Você dizer comentários inofensivos, mas que descredibilizam o seu marido na frente do outro. Gente, eu não tô falando que vocês não vão ter talvez um momento ali de dar uma risada, isso é normal, né? Eu faço isso com meu esposo, não tem problema nenhum. Mas eu jamais vou falar de algo que vai desmoralizar o meu marido na frente de outras pessoas. Tanto se é a respeito de algo que ele se abriu comigo, ou se é algo que eu já percebi nele. Às vezes ele nem te falou, mas você percebeu e você faz essa piada na frente de outra pessoa. Você desmoraliza ele na frente de outra pessoa. Não faça isso. Seja qual lá for a piada, o comentário, não faça em hipótese alguma. O teu marido, quando você fez um voto com ele no altar, quando você prometeu ser fiel a ele, honrar, respeitar, é de verdade. Você e ele tem que ser as pessoas que se protegem. Eu vi um vídeo esses dias que falava assim: a tua mãe te ama porque você é filho dela. O teu pai te ama porque você é filho dele. Os seus filhos te amam porque são seus filhos. A tua família te ama porque é tua família. Agora, o teu marido te ama porque ele escolheu te amar. E vice-versa. Você é amada porque o seu marido escolheu te amar, mas você também escolheu amar ele. Lembre-se disso. Seja fiel nisso. Escolha amar o seu esposo todos os dias. Escolha ser para ele a melhor versão de si própria. Ele é a única pessoa que te escolheu. O resto só te ama porque é uma consequência da vida. Você é filha, você é mãe. Agora o teu marido te escolheu. Não deixe isso ser... a gente fala, né? Ah, a vida de marido e mulher é assim mesmo. Ah, uma hora esfria. Não, por que esfria? Não tem que esfriar. Mantenha a lâmpada acesa, a lamparina acesa. Versículos atrás isso já foi escrito, né? Aqui no verso... Peraí, deixa eu achar, gente. No verso 18, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Não deixe a sua lâmpada apagar. Não deixe o seu amor esfriar pelo seu cônjuge. O inimigo investe pesado nisso. Não ache natural você não achar ele mais tão bonito assim. Não ache natural você não se sentir mais tão desejada e atraída por ele. Não ache natural. Isso nunca deve ser natural. Não importa se você tem 20 anos de casado, 5 anos de casado, 50 anos de casado. A avó do meu marido, que já faleceu, a avó Maria, gente, ela falava assim pra gente. Pra gente, eu digo as netas dela, né? Que eu casei com o neto dela. Ela falava assim: Fia. E ela, quantos anos seus avós tiveram de casado? Mais de 50. Ele não sabe. Ela dizia assim: Fia, a mulher não pode se negar pro seu marido. Isso é dádiva de Deus, né? Em relação à vida íntima do casal. Anos de casado, acho que mais de 50 anos de casado. E tava ali, teve 6 filhos. Por quê? Porque ela aprendeu que isso era dádiva de Deus. É claro que estamos falando de uma pessoa também que viveu em outro contexto, onde se casou muito cedo e tal. Mas eu tô falando pra você hoje, é possível ter anos e anos e anos de casado e continuar apaixonada por quem você ama. Invista nos momentos do casal, invista em momentos
em que só vocês dois saem ou ficam juntos, ou vão tomar um sorvete. Eu e o João colocamos na nossa meta de 2025 de ter pelo menos um momento no mês nosso de casal. E seja isso tomar um sorvete, sair pra jantar, fazer uma viagem, não interessa. É eu e ele, sem Manu. É só eu e ele, porque antes de ter Manu, era eu e ele. Só tem Manu porque eu e ele existimos antes. Então nós precisamos continuar cultivando isso. Eu coloquei aqui o versículo de Efésios 5, 22 e 24. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. A distorção desse versículo e a má interpretação dele não resulta apenas em casamentos destruídos, mas também em uma igreja, em uma noiva que não se prepara para o grande dia. A gente se ofende com esse versículo. Nós, como mulheres, nos ofendemos com esse versículo. Por que eu tenho que me sujeitar em tudo ao meu marido? Onde já se viu isso? Se você não entende a necessidade de se sujeitar ao seu marido, você também não entendeu como ser igreja e noiva de Cristo. O se sujeitar ao seu marido, como Paulo diz que a igreja está sujeita a Cristo, eu não estou falando daquele marido que não te respeita, daquele marido que te maltrata. Eu estou falando de um casal que entendeu como é estar debaixo da palavra, estar no caminho do Senhor. E você se sujeita ao seu marido porque você entende que sobre ele existe uma responsabilidade espiritual, existe uma semelhança espiritual, assim como de Cristo pela igreja. Meu marido é meu salvador. Se acontecer alguma coisa, quem vai me salvar é meu marido. Se eu falar que eu não quero mais trabalhar, quem vai ter que se virar é o meu marido, porque ele é o meu cabeça. Eu não tenho a responsabilidade de trazer a provisão para dentro do lar. Se eu decidir que eu não quiser mais trabalhar, ele que vai ter que se virar, porque o sacerdócio está na mão dele. Não foi eu que disse, foi o Senhor. Para de se ofender com esse versículo e começa a olhar para ele de forma positiva. Você tem um salvador dentro da sua casa. O teu marido, ele tá ali para te salvar, para te proteger dos perigos lá fora. Para de se ofender. Eu não quero me sujeitar. Se você não quer se sujeitar ao seu marido e você se considera cristã, desculpa, você também não está se sujeitando a Cristo como Senhor da sua vida. Você também não está sendo noiva. A noiva se prepara para o grande encontro. A noiva está sujeita ao noivo. Nós somos noiva de Cristo. Para você estar convicta da sua salvação, do dia que viveremos a bodas do Cordeiro, você também precisa demonstrar isso aqui na terra. Esteja sujeita ao seu marido. Não se ofenda com isso, ok? O movimento feminista tentou corromper isso, mas eu estou aqui para irritá-las e não deixar. Ai, meu Deus, vai vir comentário. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Bom, quando uma semente que foi devidamente plantada, cuidada, ela floresce, ela é atraente, ela é bonita, ela é perfumada, ela é capaz de mudar o ambiente que foi colocada, trazendo vida e uma nova atmosfera. Por isso, a casa que é cuidada, que é olhada para dentro da sua casa com amor, e você tem flores dentro de casa, o seu marido, ele deseja voltar para esse ambiente. O marido deseja voltar para dentro de casa, porque dentro da casa dele tem flores. Existe uma atmosfera diferente. A casa dele não é um lugar sombrio, um lugar de atormento, que ele prefere ficar o dia inteiro na rua trabalhando do que estar dentro de casa com a esposa. Não, a esposa dele é uma flor atraente, perfumada, que a atmosfera do ambiente onde ela está é diferente. Amém? Música do dia vai estar lá no grupo, o PDF do devocional de hoje também. Eu espero que vocês tenham um dia abençoado, que essa palavra possa estar ao longo do dia no coração de vocês, continuando a ser trabalhada, ok? Hashtag de hoje, mulher que se ama. E a pose? Eu vou fazer só uma pose sorrindo, tá? Vou fazer só uma pose sorrindo, porque hoje eu tô sem criatividade pra pose. Hashtag mulher que se ama.
Simone perguntou qual grupo. Simone, o grupo está na minha bio. Se você entrar lá no perfil do meu Instagram, tem um link. Clica lá que tem o link do grupo também. Tá bom? Um beijo e a gente se vê. Até amanhã. Um bom dia. Não esqueçam das nossas atividades do dia, hein?